10h31, falar de preço de remédio? Vamos lá, Garrafinha? Vamos lá, esse assunto é super importante, Agostinho. Então vamos lá. Então já está com a gente aqui o CEO da Associação Brasileira das Redes de Farmácia e Drogaria, a Abrafarma, o Sérgio Mena Barreto. Sérgio Mena Barreto, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para você. Olá, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Se você quiser acompanhar a entrevista do Sérgio Mena Barreto, você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, com imagens, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sérgio, eu queria saber desse aumento que está previsto, não sei se esse índice mesmo, para 1º de abril, está se falando em 5,6%. Pelo que eu estava vendo aqui, todos os anos isso acontece, né? Em 1º de abril, quando se reajustam os preços do medicamento, é isso mesmo? O que se leva em conta para definir um índice como esse de 5,6%? É um aumento anual, reajuste anual. Ele geralmente é composto pelo índice da inflação, mais alguns códigos, mais alguns índices de produtividade. Então, só que esse ano o governo considerou os índices de produtividade zero, né? Então, essa é a composição do aumento que se faz para poder fazer a recomposição dos custos de produção. Sérgio Mena Barreto, o CEO da Abrafarma, está aqui com a gente. Sérgio, bom dia, o Gafo está falando. Sérgio, quando se define a questão do preço, além da inflação, tem algum outro ponto que pode se pegar para ser reajustado? Porque na prática mesmo o consumidor olha lá e fala, o preço por remédio de dor de cabeça subiu de 5 para 6, 7, 8, fala, mas o que está acontecendo? Meu salário não muda nessa proporção, o salário do aposentado não muda nessa proporção. Tem alguma outra coisa além da inflação que mexe no preço do remédio para o consumidor final? Não, a composição é justamente a inflação, né? Qual é essa composição? Que é o IPCA mais o tal dos índices de produtividade que não tem esse ano. Vai recompor justamente salários, reajustes salariais, vai recompor logística, vai recompor custo de produção. Na verdade, esse índice está até abaixo, tá, do que seria o preconizado, né? O reajuste salarial, as datas básicas, todas foram acima de 5,6% nos últimos 12 meses, né? A logística, por causa da pandemia, mudou muito. No Brasil, a gente tem um grave defeito. Dos anos 70, nós fizemos uma decisão horrível, que foi desinstalar aqui a indústria química, de química fina. Foi uma decisão da época, de desincentivo. E aí, 95% de tudo que o Brasil consome, todos os princípios ativos, vêm de fora. Vem da China, vem da Índia. E depois da pandemia, os custos de logística estão altíssimos, né? Teve a variação cambial, uma série de fatores. Então, infelizmente, esses fatores têm que ser repassados para o preço, né? Então faz parte, porque senão a gente corre o risco de a indústria também passar a não produzir mais, ou seja, se o custo de operação dela for mais caro do que o que ela tem para colocar no mercado, ela passa simplesmente a abandonar o produto, e aí nós teremos um grave problema de não ter opções de tratamento para algumas doenças. Agora, Sérgio, antes da gente falar sobre essa forma dessa correção, que há muita discussão sobre ela, né? Inclusive há um projeto de lei que está parado no Senado já faz um tempão, tentando modificar a forma dessa correção, porque ela incide, esses 5,6% vão incidir sobre o preço máximo do medicamento, e a gente vai tratar sobre isso na sequência. Mas só pela oportunidade, você falou da pandemia e tal, aquela coisa toda. Na pandemia a gente viu também muito abuso, né? Porque tem abuso nessa área também, como em outras áreas também. Então eu lembro claramente, você vai lembrar também, imagino, por exemplo, aqueles anestésicos sedativos que eram usados para intubação, né? A gente teve uma fase de intubação que era crítica mesmo, né? Faltava um monte de coisa e começou a faltar sedativo. E aí quem encontrava, e a gente ouviu aqui médicos e tal, que tiveram que adiar intubações, um negócio gravíssimo naquela fase mais crítica, porque os sedativos chegaram a subir 300% da noite por dia. Também tem muita exploração nessa área, né, Sérgio? A pandemia, eu diria que foi uma exceção, né? Assim, óbvio, tudo que for exploração, que for... Eu não trabalho nessa área dos hospitalares, então eu não acompanhei bem assim, de perto isso, porque não é da nossa área, a gente era farmácia, né? Mas, óbvio, tudo que for exploração, tudo que for abuso tem que ser coibido, não tem dúvida. Agora, a pandemia, acho que foi um ponto fora da curva, né? Então, de repente, por exemplo, o mundo inteiro estava atrás do mesmo produto. O mundo inteiro precisava do mesmo sedativo para entubar a pessoa na UTI.
E como eu estou te falando, não quero defender a indústria aqui, porque não é minha praia, mas o mesmo princípio ativo que o Brasil buscava, os Estados Unidos buscava, o Canadá, todo mundo buscava, né? Então o indiano e o chinês lá aumentou o preço. Simplesmente, olha, eu vendia por 5, estou vendendo agora por 500, quem quiser que compre, né? Então assim, a gente, óbvio, tem toda uma cadeia aí produtiva. Eu acredito sempre, eu parto do princípio que as pessoas são sérias e são honestas, né? Então, a gente, pelo menos aqui na Abrafarma, nas 29 maiores redes do Brasil, a gente tem preços publicados, é tudo muito, muito claro, né? Muito transparente. Eu parto desse princípio também. Então, ouvi também, não sei comprovar, mas ouvi também muitas dessas histórias. Por exemplo, não tinha navio, não tinha avião. A indústria fretava um avião para trazer o princípio ativo para o Brasil. Você sabe quanto custa fretar um avião para trazer o princípio ativo para o Brasil? Então, assim, tem todas essas... E aviões que não existiam também, que subiram de preço, né? Então, tem todos esses fatores que, assim, que a gente também, claro, todo abuso tem que ser corrigido, mas a gente viveu uma época de exceção, uma época de guerra, né? Uma guerra contra um vírus. É o que estava acontecendo. Né? Agora, Sérgio, você falou sobre transparência e a gente vê no combustível, por exemplo, quando acontece o reajuste da Petrobras. A Petrobras anuncia agora 10,37 que vai diminuir o preço, aumentar o preço. No caso do aumento, principalmente, que é o caso agora que a gente está discutindo de remédios, se aumentar agora o preço do combustível, você atravessa a rua aqui no posto, já aumentou o preço no posto de gasolina, mesmo o cara tendo estoque do preço anterior. No caso da farmácia, está programado para ter o reajuste no dia 1º de abril. No próprio dia 1º já vai estar mais caro ou o consumidor vai sentir lá para frente? Porque imagino que as farmácias estejam com o estoque antigo, né? Vai acontecer de tudo, tá? Assim, só para a gente entender, a regra, né? Existe um preço de fábrica, então a fábrica pode vender para a farmácia até um determinado limite. Então vamos supor que esse limite seja 10. A farmácia agrega uma margem, que geralmente é de 26%, 27%, que é com que ela paga todos os salários, aluguéis, não sei o quê. E aí ela pode vender por esse preço mais 27%. Então é assim que funciona. E a farmácia também tem um limite, o preço máximo ao consumidor. Então essa regra, quando ela foi estabelecida, ela disse, se a indústria vender pelo topo e a farmácia vender pelo topo, essa diferença dá 27%. E aí no final a farmácia, depois que pagar tudo, o lucro líquido da farmácia é em torno de 3%, 4%, 5%. Não passa disso. Os preços são publicados, tem rede... listado em bolsa, isso aí pode abrir o jornal e ver, né? Então o que acontece? Muitas indústrias oferecem um preço com desconto para poder vender mais, para poder ter participação no mercado, elas vendem abaixo do preço de fábrica. As farmácias também oferecem o desconto para a mesma proporção, para vender o produto abaixo do preço máximo ao consumidor. Então essa é a dinâmica. Então pode ser que, por exemplo, tem indústria, pode ser que diga, eu não vou repassar agora, porque eu estou super estocada, o estoque está todo na rua, eu vou esperar. Pode ser que tenha farmácia que comprou naquele dia, né? Então, assim, as farmácias são abastecidas todos os dias. Por exemplo, não vou falar de um produto aqui, para não dizer o nome, para não fazer propaganda, mas tem uma injeção aí, que o pessoal usa para diabetes, né? Que caiu na moda e o pessoal está indo comprar essa injeção para emagrecimento, porque ela tem realmente esse efeito off-label. Não existe essa injeção para vender mais no mercado. E todo dia... é comprada e todo dia, tudo que chegar na farmácia é vendido. Então a gente está vendo esse fenômeno aqui no Brasil, não só no Brasil, em vários países. Então, assim, também tem a compra diária. Então, eu diria que vai acontecer de tudo, desde gente que vai fazer a compra diária e vai fazer o reajuste no mesmo dia, indústria que vai deixar para fazer depois e vai demorar alguns dias. Então, na verdade, o consumidor vai ter que, infelizmente, né, comparar, entrar no site, comparar, ver as promoções que existem e comprar, que é como ele garante o menor preço de quem está vendendo abaixo do preço máximo, tanto na fábrica como na farmácia. Estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, o Sérgio Mena Barreto, falando desse aumento. Mas eu acho que vai aumentar. Pelo jeito, vai acontecer de tudo, mas eu acredito, claro, na boa fé do dono da farmácia, tudo, mas esse acontecer de tudo que o Sérgio falou, aí me parece que na hora que o consumidor chegar para buscar o remédio vai estar mais caro, vai estar no mínimo 5% mais caro, parece. É isso, assim, mas isso é, infelizmente, essa é a regra, né? Essa é a regra. E o problema eu acho,
você contar com a boa vontade, com a complacência, com a generosidade do dono da farmácia, talvez seja mais complicado mesmo. Todos eles vão dizer, mas eu também estou passando dificuldade, estou com aperto e tenho o aluguel do... Todo mundo vai ter a sua desculpa. O problema tá, eu acho, viu, Garrafa, Sérgio e ouvintes, é que a legislação, ela é frágil. Ela é frágil, ela permite abusos mesmo, que nem são ilegais. Que no limite nem são ilegais. Então eu queria tratar do assunto que me parece relevante nessa questão do aumento, que é o seguinte, Sérgio, se eu entendi bem, esse aumento que está previsto para o mês de abril, para 1º de abril, ele vai incidir sobre o preço máximo que pode ser cobrado pelo remédio. Então vai ser no preço máximo, não necessariamente... E também o preço fábrica. Então, mas aí o problema está o seguinte, me esclareça isso, porque o que me parece aqui, a grande crítica que se faz é essa. Se incide sobre o preço máximo, não quer dizer que o preço que vai incidir só os 5,6% no preço real do balcão. Então, o que acontece? Tem um exemplo aqui que me parece bem significativo. Eles dão um exemplo aqui que é de um medicamento que é usado para infecção pelo HIV. Que chama dolutegravir sódico. Esse é o medicamento recomendado para tratamento de infecção pelo HIV. E aí diz aqui que a compra, por exemplo, pelo governo, custa R$ 123 a caixa no ano passado. Mas o preço máximo dele, o preço real dele, digamos, é 123 a caixa. O preço teto dele, o máximo, é de R$ 1.274. Então, entre 123 e 1.274 é uma diferença monstruosa. Então, em tese, se esse medicamento que custa 123, ele duplicar, triplicar, quadriplicar de preço de hoje para amanhã, ele ainda vai estar dentro do teto. Ele vai estar dentro do teto e não há o que se falar. Não há o que se falar. Então, o teto, ele é muito diferente da vida real e aí permite que qualquer aumento aconteça sem que o teto seja atingido. Ou seja, esse valor que está se falando aqui, desse aumento dos medicamentos a partir de 1º de abril, de 5,6%, na verdade ele pode ser na prática muito maior do que isso. Não há uma distorção, essa forma de aumentar preço não proporciona, não permite esse tipo de distorção, hein, Sérgio? Agostinho e garrafa. Você usou um exemplo que é um exemplo infeliz para mim, né? Assim, não se vende produto de HIV em nenhum lugar. Essa é uma compra pública. Você usou um exemplo que é o seguinte: tem um preço publicado, que é o preço que foi registrado. Essa indústria que produz esse produto registrou esse preço no Brasil e esse preço foi aceito lá pela Câmara de Medicamentos. Não sei quando ela registrou. Pode ter sido muitos anos atrás. Ao longo do tempo, a indústria ela foi ganhando competitividade, o preço vai baixando. Também acontece isso, tá? Quando o mercado vai crescendo muito, esse preço vai baixando. Por exemplo, hoje você tem produtos que, apesar do preço máximo ser acima, porque ele foi registrado e vai sendo, ao longo do tempo, né, a lei vai mandando ele reajustar, na prática ele é vendido muito mais barato. Por quê? Porque esse produto, quando ele foi lançado, era muito pequeno, o volume, aumentou muito o consumo. Essa escala vai permitindo preços melhores. Então, o governo, esse exemplo que você usou é de uma compra pública. Certamente essa indústria, também não conheço, tá? Não é minha praia de novo. O preço está registrado a 1.100, mas quando se faz o pregão, já tem tanto concorrente, o preço já baixou tanto, que a indústria consegue vender para o governo na licitação a R$100 e poucos. Não, ou seja, mas 10% do que seria o preço publicado, né? Não. Então, sim, então essa regra está na lei lá, na lei que define preços, que eu também não vou discutir, que não é a minha praia, né? Assim, a lei da regra de preço vale para o fabricante. Ele é que gasta bilhões para desenvolver uma droga, ele é que publica o preço, aí o governo compara com todos os preços em todos os países, tem um preço de entrada que a CMED define qual que é a regra de entrada, e ela publica esse preço. Eu realmente não domino essa área porque eu não fabrico medicamento. Mas Sérgio, ok. Mas vamos falar então de medicamento que é vendido na farmácia, que desse você entende, não é isso? Sim, claro. Então, existe isso. O preço máximo ele é muito maior, o preço teto ele é muito maior do que o preço efetivamente praticado no balcão, não é isso? Sim, porque 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, quando ele foi registrado,
ele foi registrado numa realidade. Aí não tem uma lei que vai reajustando, todo ano vai reajustando pela inflação. Então esse produto ele vai seguindo uma lógica da inflação. Na prática, não se vende ao preço máximo ao consumidor. Então, mas isso não permite... Então, mas esse é o ponto. Então, chegamos ao ponto. A pergunta que eu te faço é essa. O fato de termos um teto muito, muito, muito acima do preço real de balcão não permite que o farmacêutico, o dono da farmácia, aumente muito mais do que 5,6%? Existe uma correlação. Não, porque existe uma correlação entre o preço que ele compra e o preço que ele vende. Mas por lei ele pode aumentar, mas ele poderia aumentar se ele quisesse 50%, levando em conta que o valor final dele não chegaria ao teto. Não, só se ele comprou mais caro. Aí, gente, a gente tem que pra gente entender a dinâmica. Uma coisa é eu, por exemplo, sou uma grande rede, vou lá no laboratório e compro 50 mil caixas de remédio. Eu compro 50 mil caixas de remédio, aí o laboratório me dá um desconto, uma condição, porque eu comprei muito dele e eu sou fiel a ele, etc. Tenho muita farmácia para dispensar remédio. Aí eu tive um desconto. A farmacinha pequena, Santa Terezinha, aqui da esquina, que compra 2 caixas, ela vai comprar numa condição diferente que eu tenho. Óbvio, o laboratório, quando ele vai vender, e ela nem vai comprar do laboratório, eu compro do laboratório. A grande rede compra do laboratório, por isso que ela oferece um preço descontado. Mas a farmácia pequena, também não estou aqui para... Nós estamos falando de outro fenômeno, Sérgio, é outra coisa. Inclusive o IDEC, você deve conhecer, você deve saber das críticas que o IDEC faz a esse sistema. Mas entenda como funciona. Uma farmácia que compra 2 caixas, ela vai ter uma condição totalmente diferente de uma farmácia que compra 50 mil caixas. Não, isso parece lógico. O que eu estou dizendo é outra coisa, que a crítica que se faz é essa. Como o teto permitido por lei, não estamos falando de nada ilegal, estamos falando de um teto que o dono da farmácia pode praticar. Como, na verdade, o teto é muito superior ao preço de mercado, se em algum momento ele quiser aumentar muito, até chegar ao teto, ele pode aumentar e não há nada de ilegal nisso. Não pode. Porque há uma correlação entre o preço que ele comprou e o preço que ele vende. Quem fiscaliza isso? Quem fiscaliza isso? Quanto ele pagou? Secretário da Fazenda. Ô, Agostinho, vamos falar do que a gente entende, tá bom? Todo dia a farmácia, quando ela vende o produto, ela manda a cópia dos cupons fiscais dela para a Secretaria da Fazenda. Todos os dias. Tudo que eu vendo, mando para a Secretaria da Fazenda. Então, os preços todos são registrados na Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda tem os preços de entrada também, porque todos os laboratórios e todos os atacados mandam para ela também. Então quer dizer, Sérgio, quando o Garrafa te perguntou... base da tributação que é definida. Então, não vamos, assim, vamos falar de coisas que são coisas reais. Ótimo. Então, quer dizer, quando o Garrafa te perguntou se o aumento acontecer hoje, então não há esse risco do dono da farmácia ter um lote antigo, no preço antigo, e ele majorar o lote antigo pelo preço novo. Isso não há risco de acontecer. Se o lote que tiver lá for um lote antigo, a tabela não tiver sido atualizada, não vai ter atualização. Se o produto tiver sido colocado naquele dia, e as farmácias são abastecidas todos os dias, o preço vai sofrer majoração naqueles produtos que forem abastecidos na prática, né, Sérgio? Na prática mesmo vai caber ao PROCON, o IDEC, ao órgão, Secretaria da Fazenda, ao órgão fiscalizador, ir lá olhar, porque eu concordo com você, se o cara comprou no mesmo dia, a nota dele vai vir do mesmo dia mais cara, a partir do dia 1º de abril vai vir mais cara, ele vai vender mais caro. Só que ele não vai trocar a farmácia inteira no dia 1º de abril, ele vai ter, com certeza, boa parte dos seus produtos em estoque. Então ele não vai fazer uma revolução na farmácia no dia 1º de abril. Então cabe aos órgãos fiscalizadores ali olharem, né? Porque de fato pode acontecer um pouco de tudo, mas eu realmente não acho que mais de 50% da farmácia é de compra diária. Não enxergo desse jeito, porque na prática mesmo você não percebe que o preço do remédio muda a cada dia, né? Você não percebe isso. Então ele não troca mais de 50% da farmácia a partir do dia 1º de abril, né? A única coisa que a gente tem que levar em consideração é assim, a farmácia ela vai vender hoje, certo? Qual é a base de cálculo desse imposto? É o preço novo. A Secretaria da Fazenda... Mas aí mas isso aí tudo bem, mas aí você está falando de um... Então, Sérgio, vamos chegar a um acordo. Chegar a um acordo, porque assim, você vai terminar a entrevista, eu tenho uma dificuldade de compreensão, confesso, mas eu quero terminar a entrevista entendendo se quando for decretado esse aumento, se os lotes antigos serão majorados ou serão mantidos no mesmo preço. É isso que eu quero saber.
Os lotes antigos serão mantidos no preço que eles foram comprados e que eles estavam à venda. Agora, quando o preço, da hora que o preço for majorado, que a Secretaria da Fazenda também passar a cobrar imposto sobre o preço novo, aquela diferença vai ser imputada no preço. Né? Mesmo no lote antigo? Sim, é claro, o sistema calcula automaticamente. Então vai aumentar o preço. Então chegamos à conclusão de que vai aumentar tudo. Vai aumentar tudo. Não necessariamente, porque a regra de aumento ela vai incidir e o valor que você vai pagar de novo imposto vai incidir sobre aquele produto que vai ser vendido. Aí a gente tem a média dos custos. É uma coisa muito complexa para explicar aqui em um minuto. A contabilidade, quando você entra com o produto, você entra com o custo médio. Quando você vende com o custo médio. Aquele imposto que vai incidir sobre o estoque do custo médio. Então, não necessariamente, por isso que eu disse, não necessariamente vai ser repassado integralmente no primeiro dia. Ô Sérgio, estamos conversando com o Sérgio Mena Barreto, daqui a pouco a gente vai falar com o pessoal do IDEC também. O Sérgio Mena Barreto é da Abrafarma, da Associação Brasileira das Farmácias e Drogarias. Ô Sérgio, por que quando eu dou meu CPF, cai o preço do medicamento? Qual é essa mágica? Por que se eu não der o meu CPF, eu pago o preço grandão, e se eu dou meu CPF, cai o preço? Toda vida que eu identifico o consumidor, eu tenho um benefício para o consumidor. E assim, isso não tem... Mas por quê? Eu vou te explicar. Deixa eu explicar? Opa, lógico. Se eu conseguir entender a sua explicação, a gente está feliz. Sabe por quê? Toda vida que eu identifico o consumidor, eu posso devolver esse benefício para o consumidor da seguinte maneira. Hoje em dia, nas farmácias, se você for na farmácia... Vamos usar aquele exemplo da Santa Terezinha que compra só 2 caixas. Vamos. O nível de falta naquela farmácia, ruptura de estoque, é de 50%. Se você for lá e levar uma receita de 10 itens, 5 não vai existir. Por que não vai existir 5? Por que vai faltar 5? Porque ela tem um sistema de gestão ruim, ela compra 1 a 1, ela não compra em volume, ela tem o nível de previsibilidade dela é muito baixo. Então ela faz faltar estoque. Quando você se identifica numa farmácia, a farmácia começa a compreender o hábito do consumidor e começa a acompanhar isso, o que a farmácia pode ter? Previsibilidade de estoques. Ela vai saber que ela pode comprar 50 mil caixinhas, no exemplo anterior que eu dei, e vai vender. Por que isso é importante, Agostinho? Porque quando a gente compra da indústria, a gente tem que pagar o título em 30 dias, tá? Em 20 dias. Tem farmácia que fica 1 ano lá com o estoque e o título foi pago 30 dias depois que ela comprou. E lembra que eu disse para você, o lucro é de 5%. Por isso que muita farmácia quebra, porque não sabe fazer essa gestão. Então no mundo inteiro, as farmácias, não só farmácias, supermercados, se você for em muitos locais, identifica-se o consumidor para poder ter planejamento melhor, para poder ter previsibilidade, para não deixar faltar produto. Então, na Santa Terezinha falta 50% das vezes, aqui na Abrafarma, nas grandes redes, falta 12% só. Então, esse dado do consumidor, que permite que eu entregue um desconto melhor, porque eu estou com um estoque, eu fiz aquela previsão que ele ia comprar, e por isso que me permite que eu entregue um desconto melhor, uma condição melhor para ele, porque eu identifiquei, é um dado da farmácia, não vai para canto nenhum. Já vou antecipar a sua próxima pergunta. Tinha um promotor lá no Distrito Federal que abriu uma investigação dizendo: as farmácias pegam dado do consumidor, mandam para o plano de saúde, por isso que o plano de saúde do idoso aumenta enormemente, porque o plano de saúde sabe que o consumidor consome muito medicamento, então ele é um doente. Gente, são das maiores bobagens, das maiores asneiras que eu ouvi nesse setor, trabalhando 30 anos nesse setor. O dado do consumidor, ele não vai para ninguém. Ele só serve para dar melhor previsibilidade, para ter melhor planejamento, para poder, no final, ter uma melhor previsão. E aí, inclusive, só para fechar aquele negócio do promotor do Distrito Federal, no final ele concluiu que era realmente uma elucubração mágica, e o inquérito foi arquivado. Então, mas Sérgio, eu não sei se é a farmácia... É muito maior do que não identificar. Então, eu não sei se é a farmácia que vaza dado, mas se a gente for junto agora lá na Santa Efigênia... Farmácia não vaza dado. Então, se a gente for junto na Santa Efigênia agora... Não tem notícia disso, nunca. Não, eu tô dizendo... Não sei. Por favor, Agostinho. Oi. Por favor, não vamos inventar. Não, eu não sei. Não, deixa eu terminar de falar. Você não deixou eu molhar o bico aqui. Eu não sei se é a farmácia que vaza. Não sei quem é. Mas assim, mas se a gente for junto agora na Santa Efigênia, eu vou achar um CD
com dados da Receita Federal, do CPF, tal, do seu CPF, do meu CPF. É da farmácia. Não, então, não sei. Alguém está vazando dados. Por favor. Não, ô Sérgio, calma. Eu tô falando o seguinte, que estão vazando dados, estão vazando. E assim, mas não é farmácia. E quando você fala... E quando você fala que a rede tem que se programar, por isso que ela pega a CPF, estão falando de grandes redes. São grandes, a gente não vai citar o nome de grande rede, mas a grande rede, ela se prepara sempre mesmo. Por isso que ela é grandona. Por isso que ela é grande. E nós temos poucas grandes redes porque elas estão preparadas para abastecer. E mesmo na grande rede, eventualmente, falta medicamento. Então, assim, eu só não consigo entender... 100% das vezes Isso. Fazer a previsão perfeita. Não, eu só não consigo entender. Eu só não consigo entender se dá para vender com desconto, por que já não dá de cara? Por que eu tenho que dar meu CPF para conseguir o desconto? Assim, a farmácia que está dando desconto, ela não está perdendo dinheiro, tá certo? Ela está dando desconto e está ganhando ainda, o que é justo, o que é absolutamente justo. Por que eu tenho que dar meu CPF para eu conseguir o desconto? É só isso que eu não consigo entender. Porque se eu não te identificar e eu não conseguir um desconto médio que eu possa oferecer para todo mundo, eu não consigo fazer melhores previsões. Se eu não conseguir fazer melhores previsões, eu vou vender menos, vou comprar mal. Se eu não conseguir, porque como que eu garanto que eu vou comprar 50 mil caixinhas da indústria? Porque eu sei que eu vou vender. Então, assim, isso, gente, é estatística, isso é o mundo de dados. Hoje em dia, é assim que funciona. Sabia o quanto elas podiam colocar no ar. Previsibilidade, elas conhecem o comportamento dos consumidores, sabem com quanto de antecedência se compra um remédio ou se compra uma passagem aérea, né? Então, assim, a gente hoje, se a gente vive um mundo que tem melhores produtos, mais bem colocados, sem falta, a preço justo, claro, as pessoas podem nunca considerar preço justo, mas eu não vi você tocando aí, Agostinho, em nenhum momento na carga tributária de medicamento. E, assim, podemos falar disso também. E um terço mas isso é um absurdo mesmo, Sérgio. Mas isso é um absurdo e deve ser falado quando é posto de combustível, quando é pra gasolina, quando é pro etanol, quando é pro remédio, quando é pro mercado, quando é pra comida, quando é pra fruta. Isso é uma outra discussão mesmo, e acho que vale mesmo discutir, mas aí a gente mudaria um pouco, porque a gente tá falando de um efeito prático, que é o aumento do preço do remédio, que será feito a partir de 1º de abril. Carga tributária, tal, que tá tendo a reforma tributária, que tá no bojo da discussão. Acho que você tem razão, acho que tá no bojo da discussão. Custasse um terço a menos, ninguém está falando aqui que 12 governadores aumentaram o imposto de 18 para 22. Só aí aumentou 4 pontos, percentuais na tabelinha para o consumidor. Ninguém falou isso aqui. A gente fala... Sérgio, você está falando agora. Sérgio, só um instantinho que eu acho que agora você... Peraí, só um pouquinho. A gente faz matérias todos os dias aqui, tanto na Rádio Bandeirantes quanto na TV Bandeirantes. Inclusive fizemos com uma nota recentemente mostrando o preço do tributo do ICMS e do Imposto Federal para uma compra de mercado e para uma compra de remédio. Eu mesmo fiz 4 reportagens para Bandeirantes, para TV Bandeirantes, falando sobre isso. Então vamos só para a gente não desvirtuar um pouco a conversa, e aí você fala, vocês não falam de... Não, peraí, vamos colocar a bola no chão aqui de novo, vamos acertar de novo, Sérgio. A discussão aqui, a pauta aqui é para falar sobre o aumento do preço do remédio de 5,4%. Reforma tributária, concordo contigo, é absurdo que a gente paga ICMS, Imposto Federal, e quando há aumentos a gente relata aqui também. Sérgio, só para finalizar de minha parte, e não sei aqui também do Agostinho, mas uma última dúvida, preço do remédio genérico e também do remédio gratuito, o remédio gratuito ele pode deixar de ser gratuito e o preço genérico ele também deve ser acompanhado desse aumento? Genérico sim, o reajuste vale para todos os remédios. O remédio gratuito que você está falando é farmácia popular? Pode ser farmácia popular ou do próprio governo. Eu não sei como é que funciona esse subsídio, essa é a dúvida. Se esse subsídio, por ser do governo, ele já entra como gratuito e aí não mexe em nada mesmo, ou quando há um tipo de aumento, o governo mesmo, ou conversando com as farmácias, que eu imagino que seja algo em conjunto, eles falam, aumentou o preço aqui para mim, agora acho que esse aqui eu não consigo mais subsidiar. Essa é a dúvida. O medicamento da farmácia popular ele tem uma regra de preço de referência que foi estabelecido lá atrás, inclusive esse preço está muito defasado, por isso que você não encontra determinados produtos da farmácia popular mais nas farmácias, porque ficou inviável reabastecer, né? O governo paga 6 e a farmácia compra por 8, como que ela vai vender? Não tem como vender. Então, assim, infelizmente, muitos municípios do Brasil não se encontram, mas alguns produtos da farmácia popular, porque o preço está defasado 10 anos. Mas, de um modo geral,
esse preço que está colocado na farmácia popular, ele cobre a maioria dos produtos. Imagino que agora, com o reajuste de preço, esse produto também seja, o preço de referência dentro do governo seja reajustado em 5,6% para garantir a cobertura à população. Sérgio Mena Barreto, que é CEO da Associação Brasileira das Farmácias e Drogarias aqui do país, né, Abrafarma. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Manhã Bandeirantes. Só queria fazer uma pergunta, só para encerrar. É um bom negócio hoje ser dono de farmácia e drogaria ou você não recomendaria? Se eu quiser investir meus recursos e abrir uma farmácia, dá para ganhar dinheiro com farmácia ou não, Sérgio? Nos últimos 2 anos, foram abertas 18 mil farmácias no Brasil e fecharam 5.800 farmácias. É uma taxa de mortalidade em torno de 30%. Justamente por quê? Por causa de gestão, porque é um produto que é um estabelecimento que parece que é fácil de abrir, mas ele é muito complexo de gerir, né? Então, assim, o nível de mortalidade é 30%. No ano que vem vão morrer 30% das novas farmácias. E outros pequenos empreendedores vão continuar abrindo farmácia. E muitos vão morrer até os 2 anos, 3 anos, tá? Cada 3 anos morre 30%, 35%. Vão ficar aquelas que são melhor geridas, que esse é um negócio que, assim, você tem que ter muitas lojas para fazer sentido, porque se o lucro líquido final é 3%, 4%, né? Então você só faz sentido se for Então, se você fizer aí a conta, quanto dá 5% de 60 mil reais, você vai ver que é uma lucratividade muito, muito pequena. Continuo à disposição de vocês e espero ser convidado para fazer um debate sobre impostos e acesso... Esse é bom, esse é bom, de imposto é bom, hein, Sérgio? De imposto é bom. Ih, caiu o finalzinho. Valeu, travou o finalzinho aqui. Tá com a gente? Não. Só para você encerrar, pode falar que travou a sua Travou fala o finalzinho na despedida aí. Ah, sim, não, fica à disposição de vocês e assim, e aguardo um convite para a gente debater impostos, para a gente debater qual é o impacto disso sobre qualidade de vida, sobre longevidade das pessoas, né? Então, o Brasil é campeão mundial dos impostos em medicamentos. Na média, é 6% a carga tributária. Muitos países cobram 0%, aqui a gente cobra 33%. Eu acho que tem alguma coisa muito errada. E quando os governadores querem baixar o preço da gasolina, aumenta o imposto do medicamento. Eu acho que tem um sinal trocado aí na maneira como a gente pensa as coisas. Tá certo. De fato. Valeu, Sérgio. Obrigado. Até a próxima, hein? Falou, Sérgio. Valeu. Tchau.